Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de estudos aqui no Espiritismo.net. Hoje, sábado, o dia dedicado nessa parte da manhã ao estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caimbar Schutel. Hoje a gente vai ter aqui a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. E vai ser prata da casa hoje, né? Que vai ser a nossa amiga Thelma Cerqueira. É a primeira vez aqui no Parábolas, mas ela está com a gente nas atividades do Espiritismo.net há muitos anos, também participando agora dos estudos do livro Nosso Lar, às quintas-feiras da noite. Então, é prata da casa. Uma boa noite, então, pessoal que já está chegando, né? A Sueli, Ana Lúcia Santaguida, Ana Cláudia Murci, Lúcio Flávio, e o pessoal que ainda não se manifestou, mas que está por aí também, acompanhando conosco essa atividade. Bom, antes do estudo propriamente dito, a gente chama aqui a nossa querida Ana Leal para fazer a nossa leitura inicial. Olha aí, rimou. E a nossa prece de abertura. Ana, é contigo, Oi, minha amiga. Bom dia. Bom dia a todos os amigos que já estão presentes e os que virão. Como sempre, nós vamos fazer a leitura de uma página, e hoje eu escolhi o livro Pão Nosso, de Emmanuel, a lição 57, Perante Jesus. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro... Só um minutinho, meus amigos. Dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem, honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Depois dessa belíssima página de Emmanuel, vamos então unir os nossos pensamentos numa prece. Querida espiritualidade amiga, queridos benfeitores espirituais que nos sustentam, que sustentam este trabalho, principalmente o nosso patrono, Caimbar Schutel, querido Mestre Jesus e o nosso tão Pai eterno. Graças a Deus por mais essa oportunidade, a oportunidade de estarmos vivos e a oportunidade do trabalho. Que na manhã de hoje todos nós possamos estar envolvidos por esse trabalho que a nossa companheira Thelma trará para todos nós, que o estudo possa calar fundo em nossas almas, que possamos absorver o melhor desse estudo
em prol de nós mesmos. Assim, envolvidos por essas vibrações amigas que tanto nos sustentam no nosso dia a dia, vigilância 24 horas, amparo 24 horas. Que possamos, então, pedir para que a nossa companheira Thelma seja envolvida pelos seus mentores, por Caibar, por Emmanuel, enfim, por todos esses amigos espirituais que estão aqui conosco nos sustentando. E que possamos, então, pedir a permissão para darmos por iniciado o estudo da manhã de hoje do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, querida Ana. Muito obrigado. Agora vamos chamar a Thelma, né, Ana? Isso. Cadê a Thelma? Olha a Thelma aí, minha Olá, amiga. Thelma. Olá. Seja bem-vinda. Fica agora com a palavra, minha amiga, para tratar dessa parábola, né? Tão interessante, que é a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis, aí do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E no final, eu e a Ana voltamos. Tá bom, minha amiga? Agora é a tua vez. Muito obrigada. Bom estudo, Thelma. Obrigada pela receptividade, pelo acolhimento. É um grande prazer nós podermos estar colaborando, né, com os trabalhos de Jesus, com a tarefa que não é nossa, é de Jesus, né? Então, hoje nós estamos com essa incumbência de estarmos trazendo a reflexão em torno dessa parábola, como o Jailton falou, né, tão interessante e que traz assim reflexões profundas para nós, né, que é a parábola dos lavradores maus, né, que Caibar Schutel trata nesse livro. Esse livro que a primeira parte tem as parábolas e na segunda parte ele vem trazendo os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos estar comentando, né, essa parábola que faz parte das inúmeras que Jesus nos deixou, que estão registradas pelos evangelistas. Nós temos mais ou menos cerca de 40 parábolas, creio eu, assim, a grosso modo, e que estão distribuídas no Evangelho, nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque o Evangelho de João não registra parábolas. Ele é um evangelho diferente, é considerado assim, né? Evangelho diferente. E é interessante porque, certa vez, nós ouvimos o Divaldo Pereira Franco fazendo uma palestra e ele falando sobre isso, né? Dizendo que o evangelho de João é o evangelho espiritual, ele dizia assim, né? Porque ele é um evangelho diferente, mais cheio de símbolos, né? E o Divaldo justificava isso pelo fato de que João escreveu, né, esse evangelho em idade mais avançada. Ele já tinha uns 80 anos, né, quando começa a escrever, a anotar aquelas experiências que certamente ele viveu, porque ele viveu ali junto de Jesus, acompanhou todo o seu ministério, né? E depois ele vai viver, né, junto de Maria, naquela união quase que de mãe e filho, né? Então, Divaldo falava assim que na idade avançada nós vamos adquirindo uma certa sabedoria. Portanto, essa sabedoria nos dá uma visão mais profunda, diferente da vida, né? Nós queremos sempre estarmos colocando a nossa verdade, o nosso sentimento mais sincero. Então, por isso, o Evangelho de João acreditamos ser
concordamos com isso, é um evangelho diferente, né? Então, essa parábola, ela está registrada nos 3 evangelhos, pelos 3 evangelistas, que é uma coisa rara, porque geralmente nós vamos encontrar parábolas, passagens em Mateus e em Marcos, às vezes não está ali aquele texto. E em Lucas também. É muito difícil uma parábola estar nos três evangelhos, mas ela se encontra registrada pelos 3 evangelistas. E é uma parábola de grande significância, né? Porque traz para nós muitos ensinamentos, como todas as parábolas. Jesus gostava de falar através de parábolas, era a sua metodologia, né? A sua didática, para justamente fixar os ensinamentos trazidos, contidos sempre naquelas ilustrações, naquelas paisagens que ele pintava com a sua palavra, né? E isso nos traz uma ideia, né, daquele contexto, e sempre ele utilizava coisas ali daquele povo, né, da sua cultura, como maneiras deles visualizarem na realidade o que ele estava querendo falar. E nós vamos encontrar também essa parábola com títulos diferentes. Por exemplo, nós vamos encontrar a mesma parábola com o nome de servidores maus, a parábola dos servidores maus. Também vamos encontrar a parábola dos vinhateiros homicidas, que até está registrada na Gênese por Kardec, né? Então, mas é a mesma parábola, contém a mesma essência, o mesmo contexto. Por que acontece isso? Porque cada tradutor, ele traz a sua forma peculiar de falar, né? De explicar. Então, geralmente, é com uma visão de estar melhorando o conteúdo trazido ali, de forma que fique sempre mais clara, por isso a diferença. Então, o que nós vamos ver nessa parábola, né? Um homem, um fazendeiro, plantou uma vinha, ele cerca essa vinha, né, com um tapume, com uma cerca feita de troncos, de árvores, e assentou ali um lagar. O que é um lagar? Lagar é um local com todos os apetrechos, com todas as ferramentas, né, os utensílios necessários para a fabricação do vinho. E ele edificou uma torre, que nós entendemos que seja um grande edifício, onde poderiam estar ali os vigilantes, aqueles que iam tomar conta da propriedade. E pela narrativa que a Caibar se utiliza de Mateus, né? Mateus 21, de 33 a 42. Então, pela narrativa, nós percebemos que essa fazenda que esse proprietário construiu ou possuía ali naquela propriedade era uma fazenda que estava assim completa, tudo preparado para que pudesse ter uma boa colheita, uma boa plantação, uma boa fabricação do vinho, né? O lagar, os tanques, os tonéis para guardar esse vinho, as terras de sobra, parreiras em grande quantidade. Então, estava tudo de acordo com as necessidades daqueles trabalhadores. E também ali estava construída uma casa para esse proprietário, né, que era a moradia dele, com toda a comodidade, com todo o conforto. Mas esse proprietário teve que se ausentar da fazenda. Então, o que ele faz? Ele arrenda a fazenda a uns lavradores e fica combinado que no final, no tempo da colheita, né, dos frutos, ele mandaria os seus empregados receber, os seus mensageiros receber o produto, né? Ou seja, os frutos que lhe tocavam. E foi feito um contrato, foi passado
muito bem redigido, selado, certamente com testemunhas ali, né, competentes para selar aquele compromisso. Muito bem. Então, por ocasião da primeira colheita, o senhor da vinha mandou que seus empregados fossem receber os frutos que lhe diziam respeito. E aí, o que aconteceu? Os rendeiros, né, os homens que alugaram aquela propriedade, é muito comum esse aluguel de uma fazenda, de uma terra, né, para produzir e fazer essa troca, né, em troca do produto ou em troca do valor. Então, esses rendeiros, em vez de darem conta daquele dinheiro ou daqueles frutos que lhes foram confiados, o que eles fazem? Eles ferem, eles agridem, eles apedrejam e até matam aqueles que foi enviado ali pelo dono, né? E aí teve uma outra colheita, o proprietário envia novamente os emissários, outros emissários, e eles tiveram a mesma sorte dos primeiros. Então, o dono da vinha, vendo o que aconteceu com seus emissários, julgou mais acertado delegar poderes a quem? Ao seu próprio filho. Porque, com certeza, sendo o filho do dono, né, eles respeitariam mais. E enviou esse filho para ajustar contas com esses arrendatários. Mas os lavradores, vendo que o herdeiro que chegava à propriedade era, né, aquele que tinha uma parcela da propriedade, eles combinaram ali entre si e resolveram também eliminá-lo, matá-lo e ficar com a sua herança. Então, Jesus conta essa parábola e no final ele faz uma pergunta que nós vamos deixar para depois, né? E vamos entender um pouquinho do contexto dessa época para nós verificarmos se esse contexto ainda é útil para nós nos nossos dias de hoje, né? Se ele tem alguma relação com a nossa realidade hoje, né? Então, é importante lembrarmos que as parábolas de Jesus, por meio dessas alegorias, elas trazem muitos ensinamentos para nossas vidas. Por isso é interessante, porque, na verdade, são símbolos, são metáforas que são utilizadas e que exigem de nós uma atenção para nós não entendermos ao pé da letra, né? Então, Jesus está se referindo, na verdade, ao povo judeu, a cidade de Jerusalém, que seria a terra prometida daquele povo, né, que é a Palestina, aquele povo que era recém-libertado da escravidão. E o povo hebreu era o povo mais preparado para receber Jesus. Por quê? Porque eles já traziam a ideia do Deus único. Mas antes de Jesus, houve outros emissários, vários emissários, que vieram preparar o terreno, né? Preparar os corações daquele povo para conhecerem as leis de Deus. E nessa história, nós vamos ver aí, como dissemos que tem vários símbolos, né? Vários deles nós vamos encontrar. Então, nós podemos entender, por exemplo, Caibar Schutel fala da seara, né, da terra, que nós podemos entender como sendo a humanidade, a terra, o planeta. A vinha que ele plantou, que Deus plantou, são justamente as leis, né, que Deus estabeleceu, as leis divinas. E nós sabemos que a vinha é uma plantação de uvas, né, de videiras. E a videira era tida como uma árvore muito importante, uma árvore sagrada e até mesmo divina. E o seu produto, né, o vinho extraído dessas videiras, dessas vinhas, eram o produto, um vinho puro, que era extraído ali e utilizado como uma bebida muito especial,
essa cultura dessa época fazia utilização com frequência, né, desse vinho, porque era um vinho puro, não era uma bebida alcoólica, é um vinho puro, essência das videiras, né? Então, era uma bebida também muito oferecida aos deuses, nas homenagens, nos cultos. Então, Jesus se utiliza sempre de uma coisa que eles conheciam bem o valor, né? Então, ele chama atenção para a vinha que Deus plantou, que foi, né, que ele está se referindo aí, aos ensinamentos que, por várias vezes, estavam sendo oferecidos por Deus à humanidade, através das leis que Deus, né, ao longo do tempo, deveria ser entendida, assimilada, levada a todos os povos, tanto o povo de Israel, né, que era o povo que estava preparado para receber Jesus, mas também aos gentios. Gentios eram todos aqueles povos que não eram judeus. Então, eram chamados de gentios. Para quê? Para que eles conhecessem as verdades espirituais, principalmente sobre a ideia de Deus, que o próprio Moisés, no seu tempo, começou a implantar, para que ficasse entendido. Deus, não aquele Deus de barganha, aquele Deus que castigava, aquele Deus que tinha ira, né, conforme eles entendiam, mas um Deus justo, um Deus bom, um Deus misericordioso, mas que esse povo ainda tinha muita dificuldade, ainda não tinha entendido. Então, o Senhor da vinha, aí na parábola, está representando Deus que deixa a propriedade, ou seja, deixa a vinha, que nós já vimos que são os ensinamentos, nas mãos desses lavradores que alugaram a propriedade, que se responsabilizaram por aquela produção, por aquele cultivo e os seus respectivos lucros, ou, digamos, frutos, né? Porque esses lucros aí seriam os frutos da vinha, que não estavam sendo aproveitados, que não estavam cumprindo com o que foi combinado. Ou seja, esses lavradores estavam falhando com seus deveres e com seus compromissos. Então, Jesus se refere à produção obtida ali no vinhedo, usando dessa metáfora, para dizer que os bens produzidos ali naquela terra, por aquele povo sofrido, explorado, pelos impostos altíssimos que eram cobrados pelas autoridades, pelos poderosos da época. Então, quem estava utilizando, usufruindo de todos esses bens produzidos eram os próprios lavradores, que representavam quem? Os homens que deviam ensinar, que deviam praticar a lei, né? E que eram eles mesmos que estavam usufruindo desses bens produzidos e mantendo os lucros que obtinham somente para si mesmos. Então, Jesus está aproveitando essa parábola para chamar a atenção de todos esses pontos que estavam ali trazendo os conflitos, trazendo a falta, né, da aplicação justa e objetiva dos ensinamentos divinos. Então, Jesus se reporta também a esse proprietário da vinha, simbolizando Deus, no sentido de que, nos mostrando aí toda a solicitude de Deus, toda a sua providência para com toda a sua criação, para com toda a humanidade, porque a gente lembra que ele se preocupou com os mínimos detalhes daquela propriedade, oferecendo tudo que fosse necessário para que a produção do vinho fosse a melhor possível, a produção dos frutos não se perdessem. Então, essa é a providência divina, né? Que Deus nos oferece tudo para que nós possamos fazer o melhor. Ou seja, para que a lei divina fosse apreendida naquele contexto, observada e vivenciada, de maneira que as instruções da Boa Nova,
que Jesus já estava trazendo, né, ficassem claras, fossem cristalinas e no entendimento de todos ali, para que compreendessem que, principalmente sobre as práticas exteriores, que não tinham valor nenhum perante Deus, que era preciso que eles compreendessem que era preciso amar, perdoar o próximo, né? Principalmente o perdão, que não era entendido pelos judeus, né? Imagina a dificuldade que tinha aquele povo para entender sobre esses ensinamentos de Jesus. Dificuldade essa que até os nossos dias de hoje nós temos, né? As mesmas dificuldades ainda de praticar. Imagina aquele povo no início da sua caminhada. Então, quando Jesus fala, por exemplo, do amor ao próximo, porque era motivo de muitos conflitos ali entre aqueles povos, entre eles e os povos vizinhos. Havia muito preconceito, a discriminação entre um povo e outro, né, que eram tudo ali pertinho, mas que se desentendiam por questões ligadas à religião, ligadas às crenças, ligadas a certos valores que eles já tinham entendido daquela forma. Então, era preciso modificar, entender como Jesus veio fazer, né, através de seus ensinamentos, quando ele diz lá, não vim modificar a lei, vim dar continuidade, mas era preciso, e não estava ocorrendo assim, devido a essa falta de entendimento. Então, a preocupação do dono da vinha era que os ensinamentos que já tinham sido trazidos, mesmo de forma incompleta, incompreendidos ainda pela ignorância daquela humanidade, não se perdessem. E era exatamente isso que estava acontecendo, né? Os ensinamentos da Boa Nova não poderiam ser desperdiçados por aqueles lavradores maus, né? Que, na verdade, quem eram os lavradores maus? Eram os fariseus, os sumos sacerdotes, que tudo faziam tentando impedir que os ensinamentos de Jesus cumprissem os seus objetivos. Então, era importante entender, nesse contexto, que Jesus conta essa parábola ali para pessoas, né, que estavam presentes no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era um lugar muito importante, um lugar onde realizavam os cultos, né, só existia esse templo, onde realizavam as grandes concentrações, né, para falarem sobre a lei mosaica, sobre a lei, né, de Torá, enfim. Então, era ali que Jesus estava e, na última semana, antes da sua crucificação, quando ele fala essa parábola, quando ele conversa sobre essas questões. E tudo começa depois de alguns doutores da lei, justamente com alguns daqueles fariseus, questionarem Jesus sobre com que autoridade ele desenvolvia o seu ministério. O motivo dessa conversa de Jesus, e, aliás, dessa contenda, né, desse questionamento dos fariseus, desses sacerdotes, era justamente saber com que autoridade Jesus estava pregando, né? Porque eles tinham uma autoridade estabelecida ali dentro dos princípios pela lei judaica. Então, eles queriam saber como que Jesus, né, não estava exercendo o seu ministério se não tinha nenhuma averbação terrena para ensinar e para operar os milagres que eram as curas, né, que Jesus operava. Então, é justamente nesse ponto que Jesus começa a narrar essa parábola. E é uma resposta, nós entendemos que é uma resposta clara a esse questionamento desses homens, né, conhecedores da lei, mas que não praticavam, na verdade, né? Então, a palavra de Jesus incomodava, né, esses homens. Por quê?
Porque Jesus se utilizava de uma forma de falar àquele povo de uma maneira diferente, de uma maneira única, que jamais aquele povo tinha ouvido daquela forma, né? Através dos sacerdotes. Era uma mensagem clara, cheia de autoridade moral e cheia de simplicidade, cheia de amor, de compaixão, que trazia aquele povo, né? Acolhia aquele povo que era sofrido, e eles se sentiam ali muito acolhidos por Jesus. Então, esse era o motivo, né, que as pessoas acompanhavam Jesus, que ouviam os seus ensinamentos e se sentiam sedentos das suas palavras, né? Então, eu estou vendo aqui que tem bastante companheiros. Eu estou sendo clara, queridos amigos, na nossa explanação. Eu quero saber se está tudo entendendo direito, todo mundo entendendo direitinho, porque essa parábola é um pouco no seu contexto, né? Parece difícil, mas na verdade não é. Ela é uma parábola bem simples. Só que a fala rebuscada dos evangelhos, por isso nós trouxemos assim, dessa maneira mais simples, né? Então, Jesus, lá no contexto da parábola, ele chama atenção também para os primeiros servos que foram enviados por esse senhor da vinha, que ele está falando sobre aqueles emissários que vão lá na vinha receber o pagamento, receber os frutos. Então, Jesus está se referindo a quem? A esses primeiros servos, a esses enviados pelo Senhor da vinha. Quem eram os enviados? Os profetas. E nós vamos encontrar ao longo da história muitos profetas, né? Lá no Antigo Testamento, e mais à frente, continuando essas tarefas, essas missões aí pelos apóstolos, continuando essa pregação e disseminação do evangelho, dos ensinos de Jesus. Então, nós vamos ver que muitos desses enviados, muitos desses profetas, porque eram, né, chamados profetas, que tentavam trazer algum ensinamento, eram perseguidos, eram presos, eram mortos. Por quê? Justamente por serem profetas. O que é um profeta? Profeta é um médium, né? Um intérprete, um porta-voz, alguém inspirado, ou seja, alguém que tinha o dom da premonição, que falava o que ia acontecer mais adiante, né? Ou falava em nome de alguém. E alguns profetas eram chamados até mesmo pelos reis para decifrarem seus sonhos, por exemplo. Tem narrações lá no Velho Testamento desse tipo, né? Alguns profetas que eram convidados pelos reis para irem lá decifrar aquele sonho, né? Os faraós se utilizavam. Então, era muito comum os profetas, as profetisas, né? E hoje nós sabemos que é um médium, que tem uma intuição, que tem uma vidência, que tem qualquer outra faculdade mediúnica, e diante da necessidade do momento daquela época, esses profetas seriam uma espécie ou um intermediário entre Deus e a humanidade, porque o médium é um intermediário, o médium é um mensageiro, né? Então, esses profetas faziam também esse papel, tinham a intuição e passavam para aquela situação necessária ali de ser dita aquele acontecimento ou prevista aquela situação. E como não existia a palavra médium, nem mediunidade, porque são palavras que foram criadas depois por Kardec, eram chamados profetas. Então, existiam muitos profetas que são citados lá no Velho Testamento e no Novo Testamento também, onde geralmente nós vamos ver que essas profecias se cumpriam. O próprio nascimento de Jesus foi anunciado através de profecias.
por exemplo, pelo profeta Isaías, em 700 anos antes da vinda de Jesus, lá no Velho Testamento, e que faz uma ligação. Então, essas profecias, elas têm grande importância nos relatos evangélicos. Quando nós vamos estudar os textos de Levítico, Deuteronômio, Êxodo, tem ligação lá com o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? E aí nós vamos encontrar, por exemplo, no Velho Testamento, o profeta Elias, o profeta Eliseu, Daniel, que tem uma história muito linda, né? E não sei se dá tempo de contar assim rapidamente. Daniel era um profeta muito temente a Deus, né? E ele foi convidado pelo rei Dario, né, para ficar ali no palácio, ajudando, colaborando ali, dando as intuições ao rei, e o rei gostava muito dele. Mas os súditos ali, né, invejando a situação de Daniel, porque o rei tinha propósitos futuros para Daniel, eles criam uma intriga, né, e se dirigem ao rei para ele fazer um documento de quem fosse pego orando a Deus único, ou Deus único, né, porque adoravam a vários deuses, então deveriam ser preso, né, e jogado na cova dos leões. E Daniel, sabendo disso, ele vai para casa e começa a orar, a pedir a Deus a direção de como ele fazer, como ele agir, né? E esses súditos, seguindo ele para ter subsídios, né, para levar a intriga ao rei de retorno, eles observam que Daniel estava orando. Então, eles vão imediatamente lá falar com o rei, já que tinha um documento lavrado que não era possível mudar, palavra de rei não volta atrás, né? O rei tem que, o coração dolorido, mas ele tem que cumprir com aquilo que estava dizendo no documento. Então, Daniel é jogado na cova dos leões e o rei fica arrasado, porque ele pensa, né, de manhã o que ele iria encontrar. E quando o dia amanhece, ele vai correndo saber de Daniel. E qual é a surpresa? Daniel está lá, orando, dentro da cova dos leões. E os leões, calmos, tranquilos, nada fizeram a ele. Então, o rei fica muito surpreso, e aí Daniel diz a ele, né, que o Senhor dos Exércitos, aquele contexto que é dito na linguagem da época, e o rei fica maravilhado, e aí ele aplica um determinado castigo lá, aqueles intrigadores, e é uma lição de confiança em Deus, uma lição que vem nos mostrar, né, que diante das provações, a necessidade da fé, da coragem, da confiança em Deus. É só para a gente entender, né, que sempre tem uma história por detrás desses profetas. E depois temos Moisés, que foi o profeta que nós conhecemos melhor, né? Mas todos eles sofreram duras provações. Como também nós vamos encontrar no Novo Testamento João Batista, que foi um perseguido, e ele termina os seus dias degolado. E tivemos alguns cristãos, né, que se tornaram mártires na história do cristianismo. Por quê? Pelo simples fato de estarem disseminando a mensagem de Jesus, como no caso de Estevão, que foi lapidado, né? Mais tarde nós tivemos Paulo, como também Pedro e Tiago, todos eles foram martirizados. Então, esses sofrimentos e essas mortes foram impostas pelas mãos dos lavradores maus, dos maus lavradores. Por que esses homens foram mortos? Pelo simples fato, pelo simples motivo de que eles estavam despertando as consciências. Eles foram enviados justamente para
despertar as consciências. Isso afrontavam os poderosos do seu tempo, por isso eles foram mortos. Então, na parábola, Jesus está contando, né? E fica claro para nós que aí o filho do proprietário, quem é? Né? Que foi morto pelos lavradores? O próprio Jesus. Então, Jesus, nessa época, ele está antecipando as coisas que iriam acontecer. Lembra que nós falamos que essa conversa de Jesus foi na semana antes da sua crucificação? Então, Jesus está antecipando e narrando todo o seu martírio, né? Tudo o que ia acontecer, tudo o que estava próximo de acontecer. Por isso que ele sempre dizia: quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ouça, né? E, de acordo com as previsões da parábola, os tais sacerdotes que se apossaram da herança e com ela se festejaram fartamente. Que herança é essa que Jesus está se referindo? O reino dos céus, não é? Jesus não veio a construir esse reino dos céus no coração do homem? Esse reino do céu não era entendido assim pelos doutores da lei. Então, eles entendiam que era um reino de glórias, de poder, e sobre o qual eles pretendiam ter a posse também. Então, seriam os únicos, no entendimento deles, a usufruírem. E assim, a seara, a terra, a humanidade estaria abandonada. E a vinha sem frutos para o proprietário. Que frutos seriam esses, né? Jesus aí está se referindo à fé sem obras, à fé sem vivência, sem prática daquilo que se crê, que nesse caso se torna o quê? Uma fé cega. Porque se nós temos uma prática religiosa, se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos aprendizes do Evangelho, mas se não agimos com caridade para com o nosso irmão, se não nos esforçamos para aprender o amor, para a nossa fé, nesse caso aí, vai ser uma fé cega, porque ela não está calcada na caridade, conforme hoje nós entendemos um pouco melhor, né? O que Paulo nos disse lá naquela passagem linda que nós gostamos muito, particularmente, quando ele fala sobre o amor, né? Que ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, seria como um símbolo que nada repercute, né? Então, seria a fé cega, envolvida na época daquele povo pelas práticas exteriores, mas sem a devida vivência desses ensinamentos, que eram que aqueles homens, né, os fariseus e sacerdotes, faziam muito bem. Eles aplicavam a lei para os outros, mas eles mesmos cometiam atrocidades. E nós sabemos que Jesus exemplificou o tempo todo essas práticas, né? A prática do amor, da compaixão, mas, infelizmente, poucos o imitaram. E hoje nós estamos compreendendo um pouco melhor, pelo menos estamos no esforço, né? E no final da parábola, né, nós dissemos que tem uma pergunta que Jesus faz, então ele faz essa pergunta, né? Ele diz: quando chegar o senhor da vinha, né, o que ele poderá fazer com esses lavradores? E aí Jesus propõe essa pergunta e logo vem a resposta. Alguém respondeu, né? Virá, né, o senhor da vinha virá e exterminará, uma palavra forte, mas no caso aí vai, né, tirar esses lavradores daquele circuito e entregará a sua vinha a outros. E por que ele vai entregar a outros? Porque quando uma verdade nos é revelada, mas nós não a divulgamos, e se essa verdade tem necessidade de ser propagada, como foi o caso do Evangelho de Jesus, os espíritos benfeitores da humanidade procuram outras pessoas, outros semeadores,
outros lavradores para fazê-lo, né? Então, o senhor da vinha, nesse caso da parábola, vai delegar a tarefa a quem, né, estiver disposto a cultivar a terra, extrair dela os frutos, dará essa responsabilidade a outros servos, a outros agricultores, né, que estão dispostos. E nós sabemos que após Jesus houve outros apóstolos, né, os profetas, ou profetas, digamos assim, né, que seriam os apóstolos que saíram a disseminar o cristianismo, como o próprio Jesus, né, pediu a eles, né, que fossem pregar o evangelho a todos aqueles que ainda não conheciam. Então, saíram a pregar o evangelho, a falar de Deus, do Deus único, a falar da vida futura, a falar do reino de Deus, né? E eles foram. Nós sabemos que teve os 70, depois teve os 500 da Galileia. Tudo isso, quando Jesus ainda estava entre os discípulos, entre nós, ele delegou essas tarefas. Delegou também a autoridade de curarem, né, o poder da cura, tudo isso aos seus seguidores, aos seus continuadores. E o grande divulgador do Evangelho de Jesus foi Paulo de Tarso. Paulo, depois de ser um perseguidor de Jesus, ele se tornou, né, foi perseguido, porque ele passou de perseguidor a perseguido, porque aí começaram também a persegui-lo, a prendê-lo, a impor determinados martírios, né? Ele se tornou um apóstolo. A gente sabe de toda aquela trajetória linda que Paulo teve, né? Sabemos que ele, naquele grande encontro com Jesus ali na estrada de Damasco, depois de ficar curado ficar cego, curado da cegueira, né, pelo próprio Ananias, que ele tinha saído em busca de Ananias para matar, para eliminar Ananias, que tinha sido o causador da noiva dele saber de Jesus, conhecer Jesus. Quando ele chega ali na entrada de Damasco, que ele tem aquela grande luz, ele se reconhece ali, né, pequeno, e depois de um tempo, ele vai entendendo, né, que ele tinha uma missão, um compromisso com Jesus. Então, ele se converte ao cristianismo, se torna um dos maiores apóstolos do Evangelho de Jesus. Então, ele, depois de compreender esses ensinos de Jesus, ele admite que aqueles ensinos eram grandes demais, eram preciosos demais para se perderem. Então, ele sai a disseminar, a pregar o evangelho, a fundar igrejas, a falar de Jesus aos gentios, que eram aqueles, né, que não eram judeus e eram chamados assim. Então, ele vai falar de Jesus, vai falar do Deus único, que aquele povo ainda tinha muitos povos politeístas ali que não tinham entendido a ideia de Deus. E Paulo, então, quando ele se torna um perseguido, ele é preso. Mas ele lá da prisão, ele começa a escrever as cartas àquelas igrejas que ele tinha fundado, justamente para que eles não esmorecessem, para que eles mantivessem firmes, que não desanimassem, continuassem a seguir Jesus. E Paulo também, por amor a Jesus, ele foi martirizado, ele termina os seus dias lapidado também, né? E aí a gente sabe, né, de Pedro, que nós já nos remetemos a ele, João, Tiago, que também sofreram esses martírios por estarem propagando a boa nova de Jesus. E um detalhe que, graças a Paulo, nós tivemos a revivescência do cristianismo, né, dos ensinamentos de Jesus. Se não fosse Paulo, esses ensinamentos talvez tivessem se perdido, ou talvez tivéssemos levado mais tempo para tomar conhecimento deles, né? Então, meus amigos, o que nós podemos aproveitar nessa parábola para a nossa compreensão hoje,
nos nossos dias, né? O dono da vinha enviou o seu filho à humanidade para nos falar das verdades espirituais, para ensinar o homem a construir esse reino de Deus, não o reino de pedra, mas no seu próprio coração, através do aprendizado do seu evangelho. Esse é o sublime plano de Deus para toda a humanidade. Jesus veio como governador do planeta, essa humanidade sedenta de conhecimento, e veio ele mesmo, poderia ele ter enviado outro, mas ele veio pessoalmente ensinar a lei de amor aos homens de boa vontade. E a sua mensagem não foi reconhecida na época. Jesus também foi rejeitado, porque ele nos ensinou muitas coisas, mas que não ficaram muito claras, porque nós não estávamos prontos para entender. Então, Jesus, antes de partir, percebendo o desejo sincero daqueles que ouviram os seus ensinamentos, que caminharam com ele, promete que não deixariam órfãos aqueles que queriam continuar com ele. Então, ele promete que iria rogar ao Pai que enviasse um consolador que falaria tudo aquilo que ele não pôde falar, porque não estávamos prontos, e esse consolador pudesse ficar para sempre conosco. Então, Jesus aí nesse momento, ele traça um projeto de amor para a humanidade, né? Através dos Espíritos do Senhor, conforme Kardec nos fala, né? Lá no Evangelho, que são as vozes do céu, para nos falar como outrora tudo aquilo que não conseguimos entender naquela época. E que hoje, através dessa doutrina maravilhosa, consoladora do Espiritismo, nós podemos aprender e recordar esses ensinamentos de Jesus. Então, chega para nós, chega para a humanidade uma nova fase, que é a fase da regeneração do planeta, os novos tempos de transformação moral para a humanidade, onde agora, mesmo nós sabendo que existem muitas hostilidades, né, ainda existem muitas hostilidades, conforme lá no passado, chega para nós esse novo tempo, uma nova era, e chega para nós o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Então, o homem agora, mais amadurecido, pode conhecer melhor, né, com maior profundidade a lei divina, sair da ignorância, pode agora entender que a moral do Evangelho deve ser uma regra de conduta, não para alguns, mas para todos nós. Então, esses são os frutos que nós podemos colher nessa vinha que Jesus, agora, através do Consolador prometido, pode nos entregar, com a possibilidade de ser estabelecida aí a solidariedade entre os homens, o amor, né, que ele veio nos ensinar, transformando essa terra, agora preparada com todo o amor, para os servos fiéis que aqui honrarem as oportunidades que o Senhor da vinha nos oferece. E aí nós podemos perguntar a nós mesmos, responder lá dentro do nosso coração, como é que está o nosso papel hoje na vinha do Senhor? Ontem fomos os lavradores maus, desatentos, distraídos. E hoje, como nós estamos? O que nós estamos fazendo com os conhecimentos que nos chegam a todo momento, né? Nós temos muitas ofertas de oportunidades, principalmente nos nossos dias atuais. Como nós estamos aproveitando esses momentos, essas oportunidades, o quanto nós estamos esforçando para assimilar essa mensagem, para colocar em prática na nossa vida? Será que nós estamos nos esforçando para dar bons frutos, né?
como é que nós temos trabalhado na vinha do nosso Pai Criador. Nós temos dado o nosso melhor, o melhor que nós podemos. Então, lembrando que agora nós temos esse Consolador prometido que vem clarear as nossas ideias, e ele está em toda parte, porque hoje todos podem entender a mensagem de Jesus. Por isso que ele, no Evangelho diz, né, que ele vem clarear as mentes e os corações. E nós já passamos daquele período da curiosidade, período da filosofia, e agora nós estamos em pleno período de aplicação desses conhecimentos. E o Senhor da vinha aguarda de nós o aproveitamento dessa seiva extraída desse vinho puro, que são os ensinamentos que Jesus veio trazer. E que nós possamos ser os propagadores desse evangelho através da nossa vida, através dos nossos exemplos e principalmente da nossa modificação. E assim nós certamente estaremos construindo esse mundo novo, esse mundo melhor que todos nós almejamos, né? Para a nossa vida, para todos nós, né? Para nos sentirmos felizes, porque esse é o plano de Deus. Mas o mundo só vai renovar quando nós estivermos renovados. Então, que nós possamos colocar as mãos no arado, com coragem, com amor, com dedicação e com muito esforço para realmente estarmos aproveitando essas oportunidades. Que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos e nos nossos objetivos. Nós agradecemos imensamente. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, alguma colocação. Acredito que não teve, mas eu agradeço imensamente o apoio de todos aqui no chat, né, porque isso é uma sustentação a nós que estamos falando, e nós só temos a agradecer a oportunidade de ter estado aqui com todos nós juntos, reunidos, né, porque como somos da casa, estamos reunidos, né, e que todos aqueles que estiveram conosco, aqueles que vão estar assistindo, ouvindo, refletindo conosco, possa tirar observações, reflexões para a nossa vida no dia a dia, né? Porque o Evangelho é isso, é nós estarmos colocando os ensinamentos na nossa vida diária, na nossa convivência. Então, que Jesus nos abençoe, e nós vamos, então, pedir ao Jailton que apareça. Eis-me aqui. Thelma, muito obrigado. Eu posso dizer por mim que foi uma mensagem assim de muito estímulo, sabe? Porque é o que você falou, a gente tem que pensar muito bem como tem sido o nosso comportamento, se a gente tem conseguido se apropriar da mensagem e colocar como vivência, né? Certamente. Ela seja assim, que a gente possa ser o mensageiro do Cristo, né? E isso aí enviados, né? Mas pela nossa modificação, né? Porque as palavras às vezes não, né? As palavras são esquecidas, mas os exemplos ficam, né? Ficam, com toda certeza, minha amiga. Muito obrigado. E mais para frente você vai ser chamada de novo. Pode ficar tranquila. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança que você depositou, né, no nosso trabalho. E agradeço a todos, mais uma vez, que estiveram aqui, os amigos, os colegas de trabalho, que tem alguns aí bastante, né? Isso. E que a gente possa ter um dia de paz, de trabalho, né? Isso aí. E antes da gente chamar a nossa Ana Leal para fazer a prece, eu já deixo um convite aqui, porque logo após o encerramento desse vídeo, se você deixa em automático o início de um próximo vídeo aí no YouTube, você que está no YouTube, né? Vai entrar a Bienal do Livro Espírita, tá? Ela já está rolando, começou no mesmo horário aqui do nosso estudo, mas o vídeo entra automaticamente, e vai ser uma manhã, uma tarde, uma noite, é o dia todo de Bienal de Livro, gente.
falando sobre o livro espírita, muitos palestrantes conhecidos, trazendo informações valiosas. Então, mais estímulo para que a nossa mudança se faça, né? Então, vocês todos estão convidados. É um evento promovido pelo IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, de Campos dos Goitacazes, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, e que o Espiritismo.net está retransmitindo. Então, fica aí o convite. E agora a gente chama a Ana. Cadê a Ana, hein? Ana, põe a tua imagem aí. Cadê você? Gente, será que a Ana dormiu? Oh, olha ela aí. Já pensou dormir com uma aula dessa? Meu Deus. Pelo amor de Deus! E a Thelma, ela perguntou se a gente estava entendendo. Eu fiquei preocupada, porque essa parábola, no contexto de Mateus, né, dos 3 evangelistas, ela é um pouco densa, né? Então, eu fiquei preocupada. Não, muito pelo contrário. É que eu não pude falar, porque eu estou pelo celular. Muito pelo contrário. Eu achei assim, o seu estudo altamente didático. Então, você foi encaminhando, não é? Foi muito bom, aprendi muito, muito bom. Falar de Jesus não é fácil, né? Interpretar Jesus de pessoa com responsabilidade. De todos nós, né? Com certeza. Muito Ana, bom, então agora a palavra é tua para fazer bom. O nosso encerramento com a prece. Você é a nossa representante agora, junto ao plano espiritual, nesse agradecimento. E um bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, vamos agradecer por mais esse estudo, por mais esse conteúdo tão valioso para os nossos espíritos, em que a nossa companheira Thelma nos proporcionou. Que Jesus continue iluminando o seu caminho, que ela possa ser abençoada e possa continuar aqui conosco. Assim, todos nós envolvidos por essa paz, porque falar de Jesus é nos sentirmos em paz, é nos sentirmos alimentados, é nos sentirmos iluminados. E que, diante destas vibrações tão harmoniosas, tão envolventes, que possamos, então, pedir permissão a todos esses amigos espirituais, ao nosso querido Caibá, ao nosso Mestre Jesus e, principalmente, a quem nos permitiu tudo isso, que foi e que é o nosso querido Pai Eterno. Que possamos, então, Pai Eterno, sermos dignos dessa grande oportunidade que a todos os dias Tu nos dá. Pedimos a permissão para encerrarmos esse estudo e que, sábado que vem, possamos novamente dizer presente. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Bom dia a todos. Qual a relação entre o cristianismo e o espiritismo?
Como é que se construiu uma mentalidade cristã a partir do pensamento de Jesus e de que maneira esta mentalidade foi se misturando com antigas tradições gregas e romanas? E por que motivo tornou-se necessário uma reforma no pensamento da Igreja e mais tarde a necessidade de um reencontro do pensamento cristão com o pensamento espírita? Essa é uma das questões que Leon Denis descreve na sua obra Cristianismo e Espiritismo e que será objeto de estudo em nosso encontro em breve, dentro da programação da campanha Letras que Apontam Estrelas. Participe conosco da live cujo tema abordado será Leon Denis diante do cristianismo. A live ocorrerá no dia 23 de maio, às 20 horas, horário de Brasília. Você poderá participar através das redes sociais da FEB ou das demais emissoras que participam da campanha Letras que Apontam Estrelas. Contamos com a presença de todos. Grande abraço.